Pessoal, boa tarde, Jesus Cristo. Eu estou trazendo um vídeo aqui, que eu tive vendo uma notícia aqui, que já era antiga, mas eu veio algo na minha cabeça, eu comecei a repensar, porque essa é a opinião minha sobre o que nós estamos vivendo hoje e a consequência. E eu acredito que não existe nada de vírus, essa é a minha opinião. O vírus existe, mas eu quero dizer que não existe assim a que nós estamos vivendo hoje não é não seria devido ao vírus, mas à economia. É isso que eu quero chegar. É porque eu leio muito e eu analiso as coisas. Essa é a opinião própria minha. Mas vocês vão ver só essa notícia aqui que saiu em março. Olha só. Saiu em março, 27 de março de 2020. O presidente, esse é o Powell. Esse daqui é o presidente, o chairman da Fed. A Fed é o Banco Central Americano. É que nem o Banco Central do Brasil. Todo país tem um Banco Central. Então, o presidente americano tem o direito de colocar em poder que ele quiser. E ele escolheu o Powell assim que ele Jerome Powell, tá vendo? O presidente Trump escolheu ele e ele substituiu o que tinha deixado pelo Obama. Agora é o seguinte, o Trump veio para mudar toda a fase econômica dos Estados Unidos, porque ele sabia que os Estados Unidos, por causa da gerenciação do Banco Central Americano, eles iam destruir a América. Agora é o seguinte, o Banco Central Americano, eu quero que fique bem claro, ele tem 5, última vez que eu soube, ele tinha 5 banqueiros acionistas, isso desde a sua criação, que não são americanos, são internacionalistas. O que quer dizer internacionalistas? São banqueiros que não têm amor pelo país, ou nem não têm amor por país nenhum. Eles querem controle mundial. Eles lutam entre si por poder. Porque os maiores ricos do mundo são os banqueiros, mas não se pode ser dito. Você tem que dizer que é o Bezos é dono de companhias técnicas, né? Tecnológica, que está no Você não pode dizer que é os banqueiros. Os banqueiros não podem ser reconhecidos. Eles têm que ficar anônimos. Eles têm que ficar de trás de uma cortina, porque eles de fato são que comandam o dinheiro. Sem eles, nada acontece. Muitas pessoas não sabem disso. Fica pensando, o Bezos já foi o, o presidente do agora 200 bilhões, o Elon Musk tem 200 bilhões, é o segundo depois do Bezos. Aí tem o da Facebook, tem vários outros aí, Twitter, esses tudo são companhias. Então eles ficam colocando sempre esses caras para ser o homem mais. Aí todo mundo pensa que é verdade, mas não é. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu aqui, que eu acho que a doença já tinha, esse vírus. Esse vírus já tinha, não estou achando como dizendo que é uma suposição, isso é um fato.
2014 foi falado desse vírus pelo Anthony Petty, tem no meu vídeo aí um deles, ele falando sobre o vírus, coronavírus, ele já existia. E ele falou que ia ser julgado. Agora, eu acho também que a gente carrega esse vírus por vários anos, pela vida toda. Mas eles não botaram o nome dele, eles falaram que era influenza, porque uma gripe que podia mata até muito mais é a influenza, que é mesmos problemas, respiratório e tudo mais, e sempre quem morre mais é idoso, ou criança muito novinha. Agora, eles já tinham um plano de... O Trump entrou aqui, essa notícia é bem esperta, porque o Trump estava insatisfeito com o progresso dele, porque ele estava lá, mas ele não fazia a instrução que o Trump dava para ele. Por quê? Porque ele trabalha com 5 outros banqueiros internacionalistas. Então, o que aconteceu? O Trump ficou insatisfeito. E os bancos internacionalistas não queriam negociar com o Trump. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a aumentar as taxas de juros do dinheiro em cima de quem? Do povo americano. Isso fez com que um tempo, por dois meses quase, o Trump não pudesse aumentar a economia no Wall Street, porque eles estavam prevenindo. Eles aumentaram a cobrar mais imposto do povo quando eles não fizeram isso. Vamos supor, no período do Obama chegou a juros de 0% para investimento para o povo. Mas depois que o Trump entrou, eles começaram a aumentar, porque a economia estava subindo e eles queriam tirar agora lucro para pagar o rombo que eles já tinham feito, a mentira da economia, de zero no período do Obama. E no período do Clinton também muito baixo, quando não devia ter baixo. Mas eles fizeram aquilo para que o Wall Street funcionasse, que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, quando não estava. Então o Trump falou, agora que eu estou aqui, vocês, de vez de fazer o mesmo, não estão fazendo. Vocês estão aumentando. Para o quê? Aí quando aumentavam os juros, a economia, de vez subia, aí as pessoas tinham que pagar mais juros, aí ela caía. Sabe? Porque o juros estava subindo e elas caindo. Aí o juros vai subindo, ela vai caindo. Aí o Trump falou, não, está errado. Aí eles começaram a baixar um pouquinho. Aí a economia começou a subir de novo. Mas chegou um tempo, eles começaram a subir de novo. Aí o Trump, o que o Trump falou? O Trump falou, eu vou mandar você embora. Falou assim mesmo. E muita gente, mas o Trump é assim, não sei, mas o Trump sabe o que ele quer e sabe o que ele está fazendo. Que ele já trabalhou. Ele é um homem de negócio. E ele investe dinheiro. Aí ele está sabendo de tudo agora, como é que funciona o governo americano. Ele já sabia. Então o que ele fez? Aí ele botou medo. E outra coisa, não resolveu muito. Aí o Trump falou, em vez de eu tirar esse cara, eu vou ser o dono, eu vou ser ele. Ele vai representar como ele fosse cabeça, mas agora eu não vou ser o presidente, eu vou ser o presidente e vou ser o comandante dele. E eu vou tirar todos os outros banqueiros dos Estados Unidos. E foi isso que ele fez. Mas essa notícia não veio para muitos noticiários estrangeiros, nem o mundo, porque o povo não podia saber disso muito. O povo tem que estar leigo. E nessa reportagem vocês vão ver, eu fiz aqui, trazido o jornal aqui em português, o que é que aconteceu. Quando essa economia quebrou, tá vendo? Em março 27, depois disso veio o quê? Veio o vírus, o negócio do vírus, o período do vírus. Certo? Então, mas o Trump já tinha alcançado o poder antes desse período aqui, de março. Foi num período, assim que o Trump dominou o Banco Central em fevereiro, começo de fevereiro, eles vieram, o Trump até falou no anúncio, é que os doutores, todo mundo chegou para mim e falou que
tinha que parar tudo por causa desse vírus. Mas ele falou assim, eles vieram para mim falando que tinha que parar tudo. Mas é porque eles tinham que dar desculpa que a paralisação do mundo todo, quando o Trump fez isso, quebrou o mundo todo. O povo não pode abrir para não entrar em pânico. Aí, quer dizer, todos os países têm que agora parar de produzir o suficiente, repensar, pedir empréstimo, e muitos países vão alterar a moeda e tudo mais, como na Europa estão querendo moeda virtual. Eles não estão com consenso ainda, mas o dólar não vai ser mais a moeda fiat, que chama moeda mãe para mim, não vai ser mais. Então eles arranjaram essa desculpa do vírus para poderes economicamente reagrupar, fazer cada um o que eles vão fazer. Inclusive na Europa ainda não está nada certo, na União Europeia. Muitos países não querem pedir mais empréstimo porque por causa de outros tem mais dívida que outros, gastam mais, não produzem tanto, e está vindo a discórdia. O Trump quer voltar logo a circular, porque quer sair logo desse pandemia que ele está falando, porque ele quer logo que a economia dele cresça, que nos Estados Unidos é que vai crescer mais rápido de todas. E ele sabe disso. Então, agora, gente, nós estamos vivendo um problema econômico mundial gravíssimo, com a desculpa que nós estamos vivendo um problema de saúde. Nós não estamos vivendo um problema. Tem esse vírus, mas isso aí já teve há muito tempo. É o vírus da influenza com outro nome, que talvez tenha sido julgado em massa pela China e tudo mais para causar mais... Mas não é isso que ia paralisar o mundo, essa gripe, que matou menos gente, que agora nos Estados Unidos estão vendo que matou menos, só foi 900 mil pessoas, quer dizer, não é nada, significa nada comparado com outras doenças dos Estados Unidos, que já matou pessoas. Eles nem estão divulgando, não pode ver na televisão, nem divulga muito mais os números de morte. Então, agora está na paralisação, é por isso que os governos, não pode até dezembro, não pode, sabe por quê? Eles não se resolveram e quer que a história do vírus fique até eles conseguirem empréstimo ou conseguirem dinheiro para levantar a própria economia do país deles. Então, agora tudo questão de psicológico, de saber o país se vai aumentar o trabalho e tudo mais relacionado para depois dizer, não tem mais vírus. Então, é esse que é o mistério, gente. É esse que é o mistério. Nós estamos vivendo uma queda. Agora estão vários países, o cara falando que na Alemanha estão falando que o que aconteceu agora, que nem no Brasil, que o Bolsonaro também falava, o Bolsonaro está até falando. Eles todos os presidentes do mundo sabiam que não eram os vírus, tu me entende? Mas eles estavam no consenso porque quebrou a economia mundial. Dinheiro falso, tudo foi falso. Mas ele não pôde falar isso para o mundo porque ia causar o mundo, ia ficar com raiva de quem? Deles. Ia sair caô, ia ficar com raiva do governo. Mas eles não querem que o governo fique na mira. Eles têm que passar para outra coisa, criar uma outra coisa, como o vírus. Que aí o problema é seu, não é mais deles. Agora, eles vão falar, olha, a economia quebrou. Por quê? Porque nós tivemos vírus. Tá me entendendo? Vamos falar que a economia quebrou. Quando a economia estava já quebrada, e eles fizeram essa demora no trabalhar isso, porque eles falaram, a gente tem que fazer para culpar agora a doença, culpar o povo que ficou com o vírus, teve o vírus. Gente, isso é minha teoria e eu acho que eu estou certo. Depois que eu vi isso aqui de novo, olha só, olha só, o cabeçalho, olha só aqui, risco de cura do Fed são os piores que a doença. Isso foi tá vendo? Risco de cura do Fed são piores que a doença. Uma sopa de letrinha
de novos programas de compra de ativo irá essencialmente nacionalizar grandes segmentos do mercado financeiro, está vendo? Em consequência, podem ser profundas. Está vendo, gente? Vai ter um novo, porque o Trump entrou, quebrou aquele sistema. Vai ter um novo, cada país vai ter que agora provar que tem o dinheiro que tem, não é pelas notas não é pelos números, é pelo o ouro que ele tem nos países deles, para saber se esse país mesmo tinha aquela potência de comprar e de gastar, que está usando dinheiro que não existia, gente. Aqui, ó. O Banco Central Americano tomou sem precedente para enfrentar uma crise sem precedente. É perigoso, tá vendo? O debate econômico atual gira em torno de se a cura de uma paralisação econômica é pior, tá vendo? Do que a doença do vírus, tá vendo? O debate, esse que é. Da mesma forma, precisamos perguntar se a cura para o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, se aprofundar tanto em títulos corporativos, títulos lastreados em ativo, papel comercial, fundos negociados em bolsa, é pior do que a doença que toma conta dos mercados financeiros. Pode ser? Pode ser. Apenas nas últimas semanas, o Fed cortou taxa de 150 pontos para quase zero e executou todo o seu manual de crise tá vendo? Dos 2008, da crise de 2008, que teve a crise similar, mas não chegou porque eles trabalharam em conjunto com o banco. O Trump não quer, porque ele sabe que isso é uma grande farsa. Já era para ter quebrado aquelas vezes. E eles começaram a criar mais dinheiro falso, quando não deveria acontecer. Já tinha que ser quebrado lá para o mundo todo começar do zero. Mas eles não, continuaram com a mentira. Isso era do governo já do governo do Clinton com Obama. No entanto, isso não foi suficiente para acalmar os mercados, sabendo? Então, o Banco Central também anunciou 1 trilhão por dia em acordos de recompra e flexibilização quantitativa limitada, que inclui 625 bilhões em compras de títulos por uma semana de difícil compreensão. Nesse ritmo, o Fed deterá 2/3 do mercado do tesouro em um ano, tá vendo? Eles compram os próprios títulos deles, entendeu? Um empréstimo para isso, para criar uma economia falsa mundial. Mas é a sopa de letrinha nos novos programas que merece consideração especial, pois pode ter uma profunda consequência no prazo de longo prazo para o funcionamento do Fed. A alocação de capital nos mercados financeiros, especialmente são eles, o CPE, mercado de crédito, tá vendo? De fundo, PEPA de facilidade de fundo, todos os tipos de... Agora aqui que fica quente, quer ver? Para ser franco, o Fed não tem permissão para fazer nada disso. O Banco Central só pode comprar ou emprestar títulos com garantia do governo, tá vendo? E eles estavam comprando e com a garantia do governo quando ele deveria comprar. Isso inclui títulos de tesouro, títulos garantidos por hipotecas de agência, dívida emitida pela Fannie e Mae, eram os bancos que já tinham falido também, e Freddie Mac. Pode-se apresentar um argumento que também pode incluir títulos de municipais, mas nada na lista de lavanderia acima. Então, como eles podem fazer isso? O Fed financia um veículo de propósito especial, o SPV, para cada sigla para conduzir essas operações. O Tesouro, por meio do Fundo de Estabilização Cambial, fará o investimento capital a cada CPV ficará na posição de primeira perca. O que isso significa, em essência? O Tesouro
Não, o Fed está comprando todos os seus títulos garantindo o empréstimo. O Fed está atuando como banqueiro e fornecedor, você vendo? Fornecendo financeiro. Tá vendo a confusão? Eles estavam fazendo tudo, ele comprava e coisa. E a pessoa pensa que estava tudo bem, mas não estava. Porque eles estavam enganando para sempre estar, a economia tá mostrando para o mundo que estava boa, quando não tinha nem mais dinheiro para fazer isso. O Fed contratou a BlackRock Inc. para comprar esses títulos e cuidar da administração do SPV em nome do proprietário do Tesouro. Tá vendo a confusão? Eles compravam esse NII com a companhia privada em nome do proprietário do Tesouro. Em outras palavras, o governo federal está nacionalizando grande parte do mercado financeiro. Tá vendo? Por causa disso, esse dinheiro aparecia, criado pelo Banco da Reserva Federal, nacionalizando companhias privatizadas e o governo ficando parte do mercado, destruindo a autonomia do mercado livre. O governo criando uma bola de neve, comprando companhias falidas e segurando o banco, quando eles não tinham capacidade para isso. O povo sempre vai começar a ter mais juros, porque vai ter que bancar até para os bisavós, netos, bisanetos, é isso. É uma dívida perpetual. Vai se alastrando por anos, você já nasce com uma dívida grande na cabeça. A BlackRock fará as negociações, tá vendo? Este esquema basicamente é o fundo do Fed Tesouro em uma organização, portanto conheça seu novo presidente, o federal Donald J. Trump, tá vendo? Portanto, conheça o novo presidente. O presidente Donald Trump, ele é o presidente do Banco Central do Fed. Então o Fed não vai poder mais fazer o esquema dele sem autorização do Trump. E ele baniu esses outros banqueiros que usavam o dinheiro, tiravam o dinheiro do povo e o povo nem sabia. Agora, todo investimento, por isso vai ser dentro dos Estados Unidos, porque o dinheiro estava indo para fora, para ajudar países com dinheiro americano, países que não tinham dinheiro também. Agora, por isso que a América fechou, a Europa, porque eles não podem mais usar o dinheiro que eles usavam, que era dos Estados Unidos. Era uma economia falsa para todo mundo, mas quem estava perdendo mais era os Estados Unidos, que estava bancando o mundo. Então falou, não, se tiver que bancar, banca a gente, não vai mais dinheiro para fora. Entendeu o esquema, gente? Esse é o esquema. Isso é a parte econômica. A gente tem que ler as coisas com atenção. Essa notícia não vem todo. É difícil contar. O Bloomberg foi o único que fez uma coisa assim audaciosa. Porque, para ser franco, gente, é muito difícil ter uma notícia assim. Está mostrando aqui que foi mudado, que as coisas não vão ser mais o mesmo. Em 2008, quando algo semelhante foi feito, foi em escala menor, tá vendo? Como poucos entenderam, os governos de Bush e Obama, foi o governo do Bush e Obama, tá vendo? Cederam o controle total desses programas acronômicos, ou então presidente do Fed, Ben Bernanke, que foi Bernanke, que foi o chairman Kenneth Powell, que é agora do presidente Obama. Ele desenrolou a primeira oportunidade disponível, mas agora, 12 anos depois, tá vendo? Entendemos muito melhor como eles funcionam. E temos um presidente que deixou bem claro o quanto está descontente com o fato dos banqueiros centrais não terem usado seu considerável poder para forçar o Dow Jones Industrial a valer pelo menos 10 pontos mais alto, algo que ele se queixou muitas vezes antes da pandemia, tá vendo? Antes da pandemia, eles não aumentaram a economia porque eles estavam agora querendo pegar dinheiro do crescimento que o Donald Trump estava dando, era genuíno no povo americano, fazendo que ele baixou o imposto. Então eles estavam agora, porque eles não estavam conseguindo fazer muito dinheiro com aquilo, porque eles tinham que ceder, criar dinheiro, criar moedas falsas, tinham que ceder
para ter menos juros, eles começaram a querer criar os juros para tirar, para que a economia, agora que estava subindo de verdade, caísse para eles tirar o juro, que eles não estavam tirando no tempo dos outros presidentes, porque já estava quebrada a economia. Tu me entende? Se eles aumentassem, ia quebrar o país de vez. Então, agora com o Trump, eles queriam tirar o lucro, para dizer que o Trump fez a economia ficar ruim. Por isso que o Trump expulsou eles todos. Quando o Fed ficou com razão alarmado com a atual disfunção do mercado de renda fixa, sentiu que eu precisava agir. Este foi o pensamento correto, mas para obter autoridade para destabilizar esse mercado privado, os bancos centrais precisam que o Tesouro concordasse com nacionalizá-los, possuí-los, para que pudesse fornecer fundos para isso, tá vendo? Com efeito, o Fed está dando ao Tesouro acesso à impressora. Isso significa que o extremo, o governo seria livre para usar o seu controle, tá vendo? No extremo, o governo seria livre para usar o seu controle e não o controle do Fed. Esse SPV para instruir o Fed a imprimir mais dinheiro, tá vendo? Que pudesse para comprar título e conceder empréstimos num esforço para impulsionar o mercado financeiro indo para o leilão. Porque, para aí, caso Trump ganhe reeleição, ele pode tentar usar, viu, o SPV para obter os 10 mil pontos Dow Jones que ele acha que o Fed negou a todos, tá vendo? Esses programas de acrimônio podem ser abusados como eu descrevo. Ele pode, de fato, forçar o mercado acima das garantias de avaliação, tá vendo? Eles são falsos, então eles podem mostrar acima da avaliação, falar que está tudo bem, mas só que a Fed, que eles eram internacionalistas, eles estavam pegando isso e ajudando o resto do mundo, a Europa principalmente, até a China, mas agora não vai mais fazer isso. O Trump tirou eles e falou, se a gente tem que se meter numa coisa que é ficção, que o povo está embriagado com essa ficção, que essa economia está boa, então vamos usar para a gente, para o nosso benefício, não vamos usar mais para o benefício dos outros países, cada um que se role com o seu. É isso, por isso que a economia americana vai sair mais rápido, se o Trump for reeleito, desse período agora que está em divisão, mesmo se eles não aceitarem mais o dólar vai ser forte o suficiente para quem vai usar. Não todos os países vão usar, mas não tem outra moeda que outros países querem comprar sem ser o dólar atualmente. Ainda não foi criada. A China não tem condições de dar garantia para ninguém. O dinheiro deles não vale para nada. Eles já desvalorizam para eles ter lucro na exportação. Então eles nunca vão poder ser uma moeda. Então agora estão tentando, que nem bicotins, que nem a Europa está fazendo, moedas que não são garantias de nada, gente. São moedas virtuais, não existe dinheiro. Quem vai entrar por esse tipo de coisa está se arriscando o país, porque não tem lastro, é uma moeda invisível. Como é que tu vai saber que a moeda... Os Estados Unidos vai usar tudo ao favor deles agora. O mal investimento seria excessivo também pode forçar os participantes do setor privado a sair, tá vendo? Já que a mão pesada do governo torna antieconômica a operação em mercado controlados. Isso ocorreu no mercado de fundos federais dos Estados Unidos, no mercado de título do governo japonês, tá vendo? O governo japonês já passou por isso. O presidente da Fed, Jerome Powell, precisa agir cuidadoso para garantir que a sua cura não seja pior que a doença. Tá vendo, gente? É isso que eu quis dizer. O presidente, o chairman, o cabeça agora, não é o Powell, é o presidente dos Estados Unidos. E os banqueiros acionistas americanos bateram o pé, que eles estavam em controle desde o tempo da existência do Banco Central, do Banco Federal. Então, eles não controlam mais
a economia dos Estados Unidos. O Trump é que diz como vai ser, que juros vai meter, entendeu? E essa transição, o mundo não está, agora não está recebendo mais benefício americano do dinheiro deles, que agora ele vai fazer tudo para o povo deles, gente. Não vai fazer mais para o mundo. Cada um vai ter que cuidar da sua própria casa. É por isso que a Europa está parada. Que agora na Europa estão falando que eles estão com medo agora dos Estados Unidos começar todo mundo voltar para o trabalho e tirar, e eles vão ter que fazer o mesmo, mas a economia não vai subir rapidamente, porque eles não têm dinheiro, desemprego em massa deles, porque foi tudo falso. Por isso que eles estão em estado de nervo, gente. Então foi isso. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu estou falando aqui. Que eu estou falando em economia, política e estou falando de geopolítica e estou falando também dessa situação do vírus. É uma conversa que para muitas pessoas está doido, mas se você tiver um pouco de conhecimento de economia, eu não sou. Meus conhecimentos é de acordo com o que eu leio, eu não sou ignorante. Eu não sei detalhes econômicos, mas eu sei como funciona a economia, mais ou menos, de acordo com o que eu leio. Porque não estou falando, isso pode ser econômico, saber de número e coisa, investir, isso eu não sei. Não posso te dar coisas sobre isso, porque eu não estudo isso, mas eu sei como funciona bancos e tudo mais. Como eu vou dizer para vocês que o Banco Central do Brasil não pertence ao Brasil, ele pertence ao Rothschilds. Procura saber, gente, eu não estou mentindo, eu vou dar para vocês aí a lista mais tarde, outro vídeo, dos bancos que o Rothschild, que são sionista, né? Como se diz em português, família de judia, e eles controlam a maioria eles têm a maioria dos bancos centrais em quase todas as nações é dele. Você pensa e bota no Banco Central do Brasil, mas não é do Brasil. É que nem o Reserva Federal, o Fed. Gente, nós vivemos num mundo de muitas coisas que a gente não sabe, porque a gente não quer saber, não se interessa em saber. Mas as informações podem ser encontradas na internet. Não precisa nem um livro. Quando tu vai estudar na universidade, eles não falam isso para você. Nenhum livro deles dizem isso, porque eles não querem que você saiba disso. Essas coisas o governo não quer que tu saiba. Fique esperto. Fé em Jesus Cristo. Espero que tenha gostado do vídeo aí. Se for alguma informação, clique no sininho, tá? E compartilhe se vocês quiserem, tá legal? Muito obrigado. Fique com Deus aí.